Boa tarde, Santa Catarina, 29 de março de 2017. Hoje é quarta-feira, eu sou o Juan Todescati e ao vivo você confere agora os destaques do Repórter Band de hoje. Justiça pede a prisão de 2 pessoas depois de golpe imobiliário em Florianópolis. Com a prisão preventiva decretada, já foi registrado a nível do Brasil, eles são considerados fugitivos. Carne fraca, setor começa a contabilizar os prejuízos em Santa Catarina. Cão da Polícia Militar captura homem em fuga e vídeo chama a atenção nas redes sociais. Bota a mão na cabeça aí! Bota a mão na cabeça! E veja também, radar móvel é comprado pelo governo e Santa Catarina terá cobertura total. Todo o nosso estado, 100% do nosso território, será coberto pelos radares meteorológicos, o que facilita e intensifica o nosso trabalho de emissão de alertas e gestão de risco em nosso estado. Tem muita informação para você no programa de hoje. Você confere agora imagens ao vivo aqui de Florianópolis. Um dia ensolarado, um belo dia. Começou meio cinzento, choveu um pouquinho, mas agora um belo dia de sol em Florianópolis. 26 graus nesse momento na capital dos catarinenses. O movimento é intenso nas 2 pontes que dão acesso à ilha de Santa Catarina. Daqui a pouco tem a previsão do tempo para você e para todo o estado, direto da EPAG. O Repórter Band está só começando. A gente começa o programa de hoje lembrando você que você pode participar do nosso programa através do WhatsApp 48 99904 9904. Qualquer problema que você tiver aí na sua região, em qualquer parte do estado, manda aqui pra gente. A gente vai tentar ajudar você a resolver o seu problema. E a polícia investiga fraudes em licitações no oeste do estado. Mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em diversos municípios. Quem tem mais informações é a repórter Elisandra Vissotto. As investigações apuram possíveis práticas de associação criminosa contra a administração pública e fraudes em licitações dos anos de 2012 até 2015. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão nos municípios de Mondaí, Caibi, Iporã do Oeste, Palmitos, São Miguel do Oeste e Florianópolis. De acordo com a Polícia Civil, buscas e apreensões foram executadas em residências, empresas e agências de desenvolvimento regional, além do Badesc. 4 pessoas foram presas. Durante os trabalhos, computadores e documentos foram levados para a delegacia. O material deverá passar por uma análise que será anexada ao inquérito policial. Elisandra Vissotto, de Chapecó. O curioso dessas operações aí é que geralmente começa por uma pessoa, um caso isolado, e aí começa a puxar, quando descobre o fio da meada, começa a puxar e aí vem toda uma quadrilha, até porque o modo de agir dessas quadrilhas que fraudam licitações é muito parecido. Eles mudam de região, às vezes, mudam de estado até, mas o modo de agir é sempre muito parecido, acaba puxando e vindo mais gente aí. A gente torce para que esse tipo de trabalho continue sendo realizado aqui no estado. E os servidores da educação em Santa Catarina estão em greve. A decisão foi tomada em assembleia ontem à tarde e o início da greve foi imediato. Segundo o Sint, o objetivo da mobilização da categoria é realizar uma greve geral em abril, quando haverá uma nova assembleia aí que vai determinar, quem vai determinar isso são as centrais sindicais. Durante esse período, o estado de greve vai ser mantido, aí os trabalhadores devem realizar atos regionalizados e atividades com estudantes e pais para orientar sobre o impacto da terceirização do magistério, mais uma categoria se unindo contra a terceirização, essa lei aí que tem causado tanta polêmica em todo o país. E a polícia pediu a prisão de 2 homens por estelionato e formação de quadrilha. Eles são suspeitos de aplicar golpes. A gente já mostrou aqui no Repórter Band em pessoas que compraram apartamentos e não receberam os imóveis. Esse golpe aconteceu aqui em Florianópolis. Eu fui lá conferir e você vê a reportagem agora. Eurico é uma das mais de 80 vítimas. Ele vendeu um imóvel para investir no apartamento e hoje, desempregado, mora de aluguel graças à ajuda de amigos. Só tenho minha esposa que tá realmente trabalhando. É complicado, cara. Você viver uma situação dessa, não desejo para ninguém, cara. O cara tirou nosso sonho, né? De ter um lugar nosso, um lugar pra gente viver.
E agora estamos aí, dependendo dos outros de favor, né? A investigação já apurou a participação de pelo menos 2 pessoas no golpe. O delegado responsável pelo caso pediu a prisão dos 2 homens por estelionato e formação de quadrilha. Com a prisão preventiva decretada, já foi registrado a nível do Brasil, eles são considerados fugitivos. Os advogados propuseram apresentá-los, mas em razão da prisão preventiva, evidentemente que eles não vão fazê-lo, somente em juízo, acredito eu. Foram 3 prédios na região norte de Florianópolis que sequer tiveram as obras concluídas. Alguns apartamentos foram vendidos para 5 pessoas diferentes. Eurico espera que a justiça consiga recuperar pelo menos parte do dinheiro investido. Espero que a justiça, na verdade, seja feita, né? Que eles possam bloquear os bens dessas pessoas aí, sei lá, fazer um leilão e que nos devolva, né, o que eles tiraram de nós, né? A gente torce também para que a justiça seja feita. A gente acompanhou aí o drama desse rapaz, o Eurico, e é lamentável a gente ver tanta gente passando por uma situação dessa aqui em Florianópolis. O caso foi registrado ali nos ingleses, tem mais outros casos surgindo aí também de construtoras que venderam apartamentos e não entregaram. Então a situação é complicada, são diversos casos. O próprio delegado contou para a gente ontem que não é a última vez que isso vai acontecer. Que isso já aconteceu outras vezes e não deve ser a última. A gente torce para que nesse caso as vítimas consigam aí recuperar os valores investidos e esse trauma aí de ter que estar vivendo de favor, isso aí é difícil esquecer. Isso aí dificilmente eles vão esquecer, essa dificuldade que eles estão passando nesse momento. Alguém que tinha casa própria se desfez para viver um sonho e agora acabou se tornando um pesadelo aí a vida do Eurico. E é apenas uma das 80 e poucas vítimas desse caso aí. O golpe chega a cerca de 20 milhões de reais e a gente torce para que o trabalho da Polícia Civil continue e que essas pessoas sejam localizadas e respondam por esses crimes que estão sendo acusadas aí, estelionato e formação de quadrilha. Fiscais do Procon e da Vigilância Sanitária de Florianópolis começaram hoje uma série de notificações nos supermercados da capital. A exigência é o recolhimento imediato de produtos dos frigoríficos notificados pela Secretaria Nacional do Consumidor durante a Operação Carne Fraca. Vamos conferir a reportagem. O objetivo dos fiscais é entregar nos estabelecimentos uma notificação exigindo o recolhimento imediato dos seguintes produtos dos frigoríficos: Pecim, Agroindustrial Unidade de Curitiba, no Paraná; Pecim, Agroindustrial Unidade de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina; Souza Ramos, da fábrica em Colombo, no Paraná; e Transmite, do frigorífico em Balsa Nova, também no Paraná. O consumidor que adquiriu esse produto, ele tem o direito de pedir de volta o ressarcimento do valor junto ao supermercado, desde que ele traga esse produto juntamente com a nota fiscal. A ação deve se estender ao longo da semana, até que todos os supermercados da capital sejam notificados. A fiscalização é consequência da Operação Carne Fraca e foi determinada pela Anvisa no Diário Oficial da União desta terça-feira. Mais um impacto, então, da Operação Carne Fraca que a gente mostra para você. Dessa vez o Procon está notificando. E se você tiver algum produto, você ouviu ali, né? O Thiago Silva ali do Procon falando para a gente que se você tiver um produto dessas marcas que a gente mostrou na reportagem, você deve levar até o supermercado, principalmente com a nota fiscal, para você ter seu dinheiro devolvido. A gente mostrou a lista de produtos ali na reportagem. Então fique atento, fique atento. E além de férias coletivas e redução na produção de carnes, Santa Catarina também está contabilizando prejuízos após a divulgação da Operação Carne Fraca. Empresários do ramo tentam manter os contratos com países exportadores para não comprometer ainda mais a economia de Santa Catarina. Para Santa Catarina, os prejuízos estimados serão de aproximadamente 260 milhões de dólares no primeiro semestre de 2017. Também deverá ter a redução de até 6% na produção de carnes do estado.
Após a divulgação da Operação Carne Fraca, houve queda nas exportações de 19%. Algumas férias coletivas acontecerão, algumas velocidades de produção acontecerão e isso vai impactar nos alojamentos também no produtor. Toda a indústria está mobilizada para fazer com que isso seja o mínimo possível. Além de manter as vendas para o mercado interno, Santa Catarina também se preocupa com os 150 países compradores de carne suína e de frango. Por isso, algumas ações estão sendo intensificadas para manter os contratos de compra de carne brasileira. A agenda número 1 do Ministério é abrir os mercados que ainda não se posicionaram com relação à retomada e o ponto 2 é fazer com que essas visitas deem a condições dos mercados nossos clientes tenham a tranquilidade de continuar comprando de todo o nosso país, da nossa indústria de maneira tranquila. A boa notícia é que em maio, uma missão da Coreia do Sul deverá visitar plantas frigoríficas catarinenses e uma propriedade aqui no oeste para liberar as exportações. A expectativa é vender 30 mil toneladas de carne suína por ano para aquele país. Não existe nenhum outro local no mundo com a qualidade sanitária que Santa Catarina tem. E isso é um patrimônio que nós temos que resguardar de maneira muito forte. Isso é um dever do Estado, isso é um dever das agroindústrias, é um dever da sociedade em geral, um dever dos nossos produtores, um dever de toda a comunidade. E isso só é possível, esse tipo de visita, de missão, porque reconhecem isso na nossa produção. Realmente, essa situação de Santa Catarina, a situação que Santa Catarina adquiriu, sanitária, é um destaque, sempre foi um destaque nacional, a gente sempre comentou aqui, a gente não pode perder isso. E falando ainda sobre a Operação Carne Fraca, Hong Kong reabriu aí a importação de carne brasileira. O país é o 6º mais importante aqui para os exportadores de proteína animal do estado. E em 2016, os embarques de Santa Catarina a Hong Kong alcançaram cerca de 100 milhões e meio de dólares, o equivalente a 5% de todo o valor exportado em carne. O ajuste já está em vigor, pelo menos uma boa notícia em meio a tanta turbulência para esse mercado. E a Polícia Militar Ambiental surpreendeu e apreendeu em Lages, na Serra Catarinense, a comercialização ilegal de pinhão. É isso mesmo, a semente só pode ser colhida e comercializada a partir do dia 1º de abril. Em Lages, na Serra Catarinense, a Polícia Militar Ambiental flagrou em um mercado o pinhão sendo comercializado antes da data da liberação para a colheita. A semente ainda não pode ser comercializada por lei. A busca foi feita através de uma denúncia anônima. Este ano a gente fez uma apreensão de 18 quilos de pinhão, que estava sendo comercializado antes dessa data estipulada como sendo aquela liberada para a colheita. Quem for flagrado transportando, colhendo ou até comercializando pinhões antes do dia 1º de abril será multado em um valor de R$ 500 e também responderá a um processo administrativo. Vai ter o produto apreendido. Então todo pinhão que for flagrado aí sendo comercializado vai ser apreendido e doado para uma instituição beneficente. O soldado da Polícia Ambiental explica que a espécie da árvore araucária está ameaçada de extinção. Por isso existe uma data para a liberação da colheita. Muito em função também da disponibilidade da semente para a fauna, A fauna que se utiliza da semente para alimentação, E também para a propagação da espécie, Sem que haja propagação da espécie, ela continua em extinção. E um cachorro da Polícia Militar de Blumenau ajudou a prender 2 homens suspeitos de cometerem um assalto lá na região. A Polícia Militar divulgou imagens da ação. Um dos homens foi encontrado pelo cachorro dentro do banhado. Dá uma olhada. As imagens mostram o cachorro da polícia em ação durante as buscas pelos 2 suspeitos em fuga. Após uma tentativa de assalto, eles teriam abandonado uma motocicleta e fugido para o mato. As imagens mostram o cão Brutus guiando os policiais pela mata fechada. Em seguida, o animal localiza um dos suspeitos dentro d'água. Antes que os policiais pudessem enxergar o suspeito, o cão entra no banhado e vai até o homem. Bota a mão na cabeça aí! Bota a mão na cabeça! Também com o auxílio do cachorro, o outro suspeito que estaria envolvido na tentativa de assalto foi preso no matagal com o auxílio do cachorro. O cão farejador tem 1 ano e 9 meses e é treinado para localizar suspeitos.
Tá aí, bacanas as imagens, em treinamento que recebem esses animais aí. O cão Brutus, então, ajudou a polícia militar a prender os assaltantes. Impressionante a imagem quando ele entra na água para ir atrás do bandido. O bandido havia abandonado a moto ali e fugido para um banhado. E o Brutus localizou ele antes mesmo da polícia entrar na água. O Brutus foi lá e já cercou. Tá aí a imagem, ó. Entrou na água e foi atrás do rapaz. Encontrou ele ali no meio desse banhado e a polícia pôde prender esses dois criminosos aí na região de Blumenau. Parabéns à Polícia Militar também por esse trabalho com os cães, muito importante para a segurança aqui do estado. E depois de ameaçar de morte a companheira, um homem tentou fugir de moto e armado, mas foi parado em uma barreira policial. Na ação, ele ainda bateu na viatura da polícia, foi parar no hospital e agora está preso. Tudo isso aconteceu na madrugada lá em Videira. A perseguição aconteceu nesta madrugada em Videira. Depois de ameaçar de morte a companheira, o homem fugiu de moto pelas ruas da cidade. Ao avistar a polícia, ele tentou fugir, mas deu de cara com uma barreira policial. O homem perdeu o controle da moto e bateu na viatura da PM. Mesmo machucado, ele levantou e saiu correndo. Os bombeiros foram chamados e o homem levado ao Hospital Divino Salvador e depois conduzido à central de polícia. Na delegacia, após testes de bafômetro, foi constatado que ele estava embriagado. E em Lages, a 5ª Companhia de Aviação da Polícia Militar espera que uma equipe do SAMU faça parte também da tripulação da aeronave Águia 4. O objetivo é garantir mais agilidade no atendimento às ocorrências. A 5ª Companhia de Aviação do Batalhão da Polícia Militar solicitou ao governo para que o helicóptero Águia 4, que fica em Lages, receba uma ajuda financeira para agregar junto à tripulação uma equipe exclusiva do SAMU. Segundo o tenente-coronel, a ajuda financeira seria para ter um médico e um enfermeiro junto da tripulação. Isso daria uma resposta mais rápida no atendimento das ocorrências. Com a disponibilidade de uma equipe de médico e enfermeiro para que tripule a aeronave, para que a gente agilize ainda mais o atendimento aqui na região. Em um raio de 30 quilômetros, por exemplo, com médico e enfermeiro, a aeronave consegue em 5 minutos instalar uma UTI móvel. O dinheiro também seria para melhorar os equipamentos. A gente necessita de um incremento aí financeiro para qualificar os equipamentos que a gente já possui e também dar maior disponibilidade da aeronave para atendimento aqui da região. O Águia 4 faz uma cobertura ampla em Santa Catarina. Para o tenente-coronel, seria importante essa melhoria no atendimento, que hoje funciona normalmente sem paralisações. Estamos atendendo normalmente, todo dia, diariamente, do nascer ao pôr do sol. Toda aqui a região do entorno de Lages, da Mures, Curitibanos e eventualmente aqui Rio do Sul. Investimentos que são importantes aí para garantir ainda mais a segurança da população lá na região do Planalto Serrano. E depois do intervalo, atenção, Prefeitura de Florianópolis. Choveu na capital e mais uma vez teve um morador reclamando de alagamentos. É isso mesmo. Atenção, Prefeitura de Florianópolis, é depois do intervalo. E você confere também, depois do intervalo, a previsão do tempo aqui no Repórter Band, direto da Ipagre. Nesse momento, 26 graus na capital, um dia ensolarado. Não sai daí, tem muita informação ainda para você. De volta com o Repórter Band desta quarta-feira, ao vivo para todo o estado, agora 1h22 da tarde. E você pode participar do nosso programa através do WhatsApp, 48 99904 9904. E choveu em Floripa nos últimos dias e toda vez que chove é a mesma história. Tem as imagens aí pra gente de como é que ficou a rua Papaquara. Dá uma olhada na situação que os moradores têm enfrentado por lá. Mais uma vez, a região da rua Papaquara, na Vargem Grande, ficou completamente alagada. O vídeo foi enviado aí pela Paula, ela é telespectadora do Repórter Band e a Prefeitura de Florianópolis precisa dar atenção. Quase entrando água dentro do carro. Tá aí, ó. Olha só como é que tá a nossa rua. Tá aí a situação da Paula. Estamos tomados pela água, uma verdadeira enchente. E não tem chuva para dar enchente desse jeito. Olha só, lá vindo um carro, entra tudo água dentro do carro. Isso é um absurdo. Como é que os moradores vão conviver com uma situação dessa? E o pior é que não é a primeira vez
não é a primeira vez que a gente mostra a situação da Rua Papaquara. Então, atenção, Prefeitura de Florianópolis, Rua Papaquara, na Vargem Grande. Se quiserem até lá conversar com a Paula, ela manda o vídeo para vocês. A Paula, toda vez que chove, ela está reclamando que não dá para sair de casa. Você vê nas imagens aí que não dá para sair de casa. E é toda vez que chove. E não é uma chuva de um volume muito grande, não. Alguma coisa tem que ser feita por esses moradores que pagam IPTU e não estão tendo os direitos respeitados porque a pessoa não consegue sair de casa numa situação como essa aí que a gente está vendo. Como é que o cara vai? E se quebra o carro de alguém ali, quem é que vai pagar? Então a Prefeitura de Florianópolis, Rua Papaquara, na Vargem Grande, por favor, dá uma atenção para esse pessoal aí que toda vez que chove tem passado por essa situação lamentável aí. Falando em chuva, a gente vai falar agora direto lá com o Clóvis Correia, meteorologista da Epagre, que tem a previsão do tempo para os próximos dias. Boa tarde, Clóvis. Boa tarde, Juan. Olha, continuo com as mesmas condições que já vem acontecendo há vários dias. Podemos olhar aqui na imagem de satélite, tá? Bastante umidade, essa parte cinza aqui que vocês estão vendo aqui, tá? Isso é os ventos úmidos que vêm do oceano trazendo muita nebulosidade para o nosso litoral. Por isso que tem acontecido chuvas ocasionais, elas vão e voltam durante o dia aqui na nossa região, justamente associado a esse fator. Está pegando todo o litoral, tanto o sul como também o norte e, claro, Florianópolis aqui. Então, ficamos com esse tempo de nebulosidade variável, que significa que podemos ter algumas aberturas de sol, mas a nebulosidade predomina e com chuvas ocasionais, isoladas, acontecendo no decorrer desta tarde e também à noite, continua com essas condições. Já no Planalto, as possibilidades, também tem nebulosidade, mas já está mudando um pouco mais próximo do litoral, com mais nebulosidade e se afastando mais para a região do meio oeste catarinense, aí o tempo abre. Então, no oeste e meio oeste, as condições são de tempo parcialmente nublado, significa que o sol predomina com algumas nuvens no decorrer do dia. As temperaturas, as máximas, devem acontecer justamente na divisa com o Rio Grande do Sul, do oeste, melhor dizendo, o extremo oeste catarinense, oeste, extremo oeste catarinense, na divisa com o Rio Grande do Sul, ali no Vale do Uruguai, com os municípios próximos ali, que pode acontecer. Isso deve ficar em torno dos 30 graus, 32, 31 graus, temperatura máxima. Mas no litoral, claro que vai depender um pouco também da nebulosidade, se abrir um pouquinho mais, essas temperaturas deverão ficar um pouco mais elevadas, mas em torno dos 26 graus a 27 graus no máximo no período desta tarde, acontecendo sobre o nosso litoral catarinense. Clóvis Correia, meteorologista da Epagre, para informações do Repórter Band. Obrigado, Clóvis. Amanhã tem mais informações do tempo aqui no Repórter Band. E Santa Catarina está prestes a ser totalmente coberta pelos radares meteorológicos. Os equipamentos são essenciais para a emissão de avisos e alertas. Uma comitiva da Secretaria de Estado da Defesa Civil foi aos Estados Unidos verificar o radar móvel adquirido pelo governo do estado. O grupo ficará até o dia 6 de abril realizando testes e treinamentos com o equipamento. O aparelho, que custará R$3,5 milhões de reais, vai cobrir o sul de Santa Catarina e poderá se deslocar a qualquer região do estado, se for necessário. A fábrica da EC Enterprise, Alabama, nos Estados Unidos, onde o governo do estado de Santa Catarina fez a aquisição do equipamento, que é o radar móvel, que será instalado na cidade de Araranguá. Um grande avanço, com a entrada de operação do radar móvel, todo o nosso estado, 100% do nosso território, será coberto por radares meteorológicos, o que facilita e intensifica o nosso trabalho de emissão de alertas e gestão de risco em nosso estado. Um grande avanço da Defesa Civil e do governo do estado de Santa Catarina. Uma informação importante, então, para garantir a segurança de todos os catarinenses. E a gente tem mais informação também, que começaram nessa semana as obras dos primeiros 300 metros do BRT em Florianópolis. Para quem sofre com trânsito, essa informação é muito importante. A expectativa da Prefeitura é que a primeira etapa seja concluída em 2 meses. Nas proximidades do trevo do bairro Córrego Grande, a obra já começou.
Desde segunda-feira, cones e bases de concreto interditam uma das faixas da avenida nos 2 sentidos. A expectativa é que este trecho de 300 metros seja concluído em 2 meses. Nós estamos também colocando um reforço agora de obra mais para frente desse trecho aqui da entrada do Córrego Grande até Eletrosul, onde está sendo feito toda uma parte de drenagem e terraplanagem para melhorar o funcionamento. O pavimento da via será reforçado com concreto para receber exclusivamente o fluxo intenso e pesado dos ônibus. As obras integram a primeira parte de implantação do anel viário em torno do maciço do Morro da Cruz. Esta primeira etapa deve custar R$ 37 milhões e terá 7 quilômetros de extensão. O anel viário vai percorrer 8 vias de 5 bairros da cidade: Trindade, Pantanal, Saco dos Limões, Centro e Agronômica. Serão investidos no total R$ 162 milhões nos 17 quilômetros do sistema, com estações centrais, calçadas e ciclovias. A prioridade nossa é, claro, fazer com que o transporte coletivo seja o transporte utilizado pela maioria das pessoas, né? O nosso objetivo é melhorar a circulação, melhorar a velocidade comercial dos ônibus e fazendo com que dessa forma a gente consiga melhorar a mobilidade urbana no município de Florianópolis. É o que a gente torce, que essas obras aí consigam melhorar a mobilidade em Florianópolis, capital dos catarinenses. E o Repórter Band de hoje fica por aqui, lembrando sempre que você pode participar do nosso programa através do WhatsApp 48 99904 9904. Curta a nossa fanpage facebook.com/repórterband. Logo mais às 6:50 da noite tem mais notícias do estado no Band Cidade. A gente volta amanhã a partir da 1 da tarde. Um grande abraço, uma ótima tarde.